Queridos irmãos de Ideal Espírita, hoje vamos estudar a lição número 27 do livro Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. A lição é Liberdade em Jesus. E ela é baseada na Epístola aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1, em que o nosso estimado Paulo nos diz: para a liberdade, Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. O querido apóstolo nos diz aqui que são exatamente as lições do Mestre, no seu Evangelho, seguindo as leis de Deus que estão em nossa consciência, é que nós vamos nos libertar do jugo do ego, das cristalizações, das fixações, de nossos grilhões ainda definhados a serviço do nosso padrão de poder, do nosso estado orgulhoso de ser, do egoísmo, do egocentrismo, das nossas vaidades pessoais. Estamos enjaulados nessas fixações, nesses condicionamentos, presos, algemados. Por isso não estamos livres. Só seremos livres, como nos afirma Paulo, quando seguirmos as leis de Deus. Quando seguirmos o que o Mestre, o Paracleto, o Espírito mais perfeito que Deus nos outorgou para servir de guia e modelo de todos nós. Sabemos que sermos semelhantes ao nosso Mestre é impossível, mas se alguns fatores, alguns conhecimentos que nós vamos extrair do seu Evangelho puder ser posto em prática, já estamos seguindo esta trilha incomensurável, gigantesca, muito bela, esta trilha tapetada, alcatifada de estrelas. Sermos como Cristo, para adentrarmos a zona crística, o reino de Deus que se encontra em todos nós. Emmanuel aqui comenta dizendo: disse o apóstolo Paulo, com indiscutível acerto, que para a liberdade Cristo nos libertou. Aonde o Cristo nos libertou? Nos trazendo os ensinamentos exarados por ele, as sentenças, as máximas. E não são poucos aqueles que, na opinião terrestre, definem o Senhor como sendo um revolucionário comum, humanizando Jesus. Ele veio no corpo humano, mas humanizar significaria colocar Jesus no nosso patamar, no patamar de deficiências, de inconsequências morais. Não raro, pintam-no a feição de petroleiro vulgar, ferindo instituições e derrubando princípios. Entretanto, ninguém no mundo foi mais fiel cultor do respeito e da ordem. Mesmo não concordando, o nosso Mestre Jesus respeitava os cultos, a ordem que vigia naquela época. Através de todas as circunstâncias, vemo-lo interessado, acima de tudo, na lealdade a Deus e no serviço aos homens, ou seja, cumprindo integralmente, plenamente as leis de Deus e no serviço aos homens através da extraordinária caridade, pois fora da caridade não há salvação.
Jesus não exigia berço dourado para chegar, para ingressar no mundo. Ele aceita de bom grado a infância humilde e laboriosa para retratar tudo isso a nós, para expressar a importância da simplicidade e da humildade. Abraça os companheiros de ministério, quais se mostram como eles eram, sem deles reclamar certidão de heroísmo e de santidade. Jesus não cobrava, não exigia, apenas mostrava. Nunca se volta contra a autoridade estabelecida, embora uma autoridade que imperava pela ditadura, pelo despotismo, ele jamais se voltou contra essa autoridade. Ele trabalha incansavelmente, infatigavelmente, na extinção da maldade, da crueldade, da hipocrisia, da falsidade, da dissimulação, do simonismo, o comércio, das coisas de Deus, das coisas sagradas, chamada de simonismo, da delinquência moral, mas em momento algum ele persegue ou golpeia os homens que lhes sofrem o aviltante domínio. Ele vai ao encontro dos enfermos, pois afinal ele veio para os enfermos e não para os sãos. Ele ia ao encontro dos aflitos, dos que sofriam. Vinde a mim, vós que sofreis, pois eu vos aliviarei. Para ofertar-lhes o coração, Jesus servia a quaisquer pessoas, indistintamente. Sofreu a incompreensão alheia, procurando compreender para ajudar com mais segurança. Ele não espera recompensa, nunca esperou. Nunca teve expectativas em relação aos homens, às criaturas. Jesus era pleno. Jesus não poderia jamais exigir recompensa, pois ele era uma criatura plenificada em sua completude, nem mesmo aquela que surge em forma de simpatia e entendimento nos círculos afetivos. Padece, como era de se esperar, a ingratidão dos beneficiados, daqueles egoístas, dos seguidores que o negaram, daqueles que não o seguiram, sem qualquer ideia de vingança, de revide. Jesus perdoava indistintamente. Não precisava perdoar, porque ele não se ofendia. Recebeu a condenação indébita e submete-se aos tormentos da cruz, sem dela merecer absolutamente, sem recorrer à justiça falível dos homens. E ninguém se fez mais livre que ele. Ele já era liberto dos padrões, dos preconceitos, dos grilhões, das fixações mentais, dos núcleos constritos, deformados, do psiquismo humano ainda inferior. Ele era livre para continuar servindo e amando. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, através dos séculos renascentes. Ensinou-nos assim não a liberdade que explode de nossas paixões indomesticadas, as paixões dos interesses, as chamadas paixões dissolventes, os prazeres mundanos, o verniz social. Esta liberdade que muitos procuram, que não significa a legítima, a lídima liberdade, mas aquela que verte, sublime, do cativeiro consciente, as nossas obrigações diante do Pai excelso, nas sombras do eu, do egocentrismo, do egoísmo, a liberdade daquele que diz: faço o que quero,
frequentemente cria a balbúrdia, a desordem e favorece a loucura. Na luz do Cristo, a liberdade do devo servir gera o progresso e a sublimação. Assimilemos do Mestre Jesus o senso da disciplina. Se quisermos ser livres, aprendamos a obedecer. Obedecer o quê? As leis sentenciadas, irrecusáveis do Pai. Obediência, que vem de ob audire, do latim, que significa ouvir. Ouvir atentamente as orientações que nos são passadas pela espiritualidade superior, por Jesus e pelo próprio Pai. Apenas através do dever retamente cumprido permaneceremos firmes, sem nos dobrarmos diante da escravidão, a que muitas vezes somos constrangidos pela inconsequência de nossos próprios desejos. Liberdade com Cristo, que em verdade significa seguir o seu evangelho de amor, as leis do Pai, aí seremos livres. Não a liberdade que sonhamos, que nos iludimos, que nos encantamos dos prazeres externos, do hedonismo que nos leva ao vazio existencial, mas a legítima liberdade. A liberdade que nos abre ao infinito, ao indimensional, a amplitude que se prolonga ao infinito. Que Jesus nos abençoe, companheiros, mais uma vez, e que sejamos libertos com Jesus Cristo. Graças a Deus, e que assim seja.